Paz do Senhor, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui novamente falando para vocês. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não vai ser uma mensagem em si, mas outra coisa que veio no meu coração para ser falada. Pessoal, é muito perdão que sempre passa carro aqui, então é meio complicado de gravar vídeo aqui, mas desculpa, gente. Bom, o que eu ia falar eu acho que hoje em dia, nós que somos cristãos, temos uma certa dificuldade em alguns assuntos, e um deles é a inclusão. Esse é um fator que acaba sendo um pouco deixado de canto, se é que vocês me entendem. E por causa disso, acaba acontecendo que pessoas se afastam do caminho de Deus. As pessoas podem se achar rejeitadas porque não foram acolhidas de certa forma. E isso é um problema. Isso é um problema. Só que hoje eu não venho falar sobre a inclusão de qualquer, qualquer tipo de pessoa, mas em um tipo de pessoa específico. As pessoas que têm autismo. É muito importante, porque eu tenho um irmão e meu irmão ele é autista. E é muito importante que nós possamos dar esse apoio para eles dentro da igreja. Por exemplo, agora não falando somente de igreja, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa autista sendo totalmente respeitada, 100%. Pode ser que você encontre isso na TV. Agora, se você for procurar no Brasil aí, é difícil. É difícil. Às vezes você pode ver que tem interesses por trás, né? Mas, se você for procurar pessoas que realmente dão valor, é bem difícil. Porém, o nosso papel agora como cristão é acolher essas pessoas, porque eles não são diferentes. Eles não podem ser tratados como diferente da gente. Isso é importante. Porque o que adianta a gente ficar tratando as pessoas diferente, as pessoas que têm autismo, né, de forma diferente, se a gente tem que tratar todos iguais, como Jesus Cristo nos disse? Seria certo isso? Bom, às vezes não é o caso de todas as igrejas, né? Mas existem igrejas que infelizmente não é que não valorizam, mas, quer dizer, elas infelizmente não dão o devido apoio que é necessário. Eu já fiz uma pregação sobre inclusão muito forte, inclusive, que não era sobre inclusão autismo, mas inclusão sobre pessoas que têm deficiência auditiva, visual, motora, entende? Então, é um papel da igreja fazer isso. Só que nós vemos que cada dia mais, cada dia menos, isso é um pouco deixado de canto. É um pouco não, é bastante deixado de canto. E o que nós, agora pensando assim, nossa, mas você falou tudo isso, o que eu posso fazer para ajudar? Irmão, se você conhece alguém que tem autismo ou que tem alguém na família com autismo, procure incluí-la num grupo de oração. Procure incluí-la, ela e a pessoa com autismo, numa célula. Isso é muito importante. Num culto posteriormente, assim, para ela se sentir acolhida, entende? Porque nós não podemos, de certa forma, deixar, porque a pessoa tem uma dificuldade, nós não podemos deixar que aquela dificuldade defina que ela não é muito aceita, se é que podemos entender, né? Então é importante incluí-la, certo? Eu, eu já passei por muita coisa porque eu não tenho autismo, mas eu tenho um irmão que tem autismo. Eu tenho TDAH. Então, também é uma coisa difícil, porque quando você vai na escola, principalmente na escola, ninguém vai entender. Ninguém vai. Todo mundo vai pensar, nossa, o cara é agitado pra caramba, o cara é virado no giraia. Mas não é isso. Quando você entende o que realmente passa, não que o autismo e o TDAH seja parecido, não, mas são coisas que também devem ser prestadas atenção.
Eu tenho uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, de ficar parado num lugar. É um problema. Eu não consigo. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, se eu ficar parado 3 minutos, acho que não vira. Não vira. E a gente não é muito entendido nessa questão. Porque muitas pessoas acabam falando que ou a pessoa é rebelde, né? Ou que ela é teimosa, ou até mesmo em outras palavras, que é muito falado. Eu queria só lembrar como é que era, que eu já ouvi muito isso na minha vida. Nossa, agora deu um branco, gente, perdão, viu? Sem educação. Sem educação. Mas não é questão de sem educação. Tem duas coisas que vão ajudar, e a primeira, eu vou deixar por último, mas a última é a que mais ajuda no tratamento. A primeira é o tratamento, e a segunda coisa que mais ajuda no autismo, no TDAH, qualquer outro problema, é a presença de Deus. Gente, se vocês me olhassem, me vissem, né, há basicamente 3 ou 4 anos atrás, vocês não achariam que eu estaria pregando hoje a palavra. Não. Eu simplesmente era bem virado no girar mesmo. Só que hoje Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. E por isso eu sou grato por tudo que ele fez por mim. E se não fosse por ele, hoje eu não estaria aqui. É simples assim. Tantas loucuras, mas Jesus me ama. Assim como ama você também. E é necessário que você entenda isso. Entende? E a gente precisa dar valor. A gente precisa dar valor. Se tem alguém que tem autismo ou TDAH e tá vendo esse vídeo e tá se reconhecendo com o que está sendo falado, eu falo uma coisa para você do meu coração mesmo. Saiba que o que você precisa está em Deus. Pode ser um tratamento, mas ele não vai funcionar se você não tiver Deus. É muito importante que você se encha da palavra de Deus. Uma coisa que eu não conseguia fazer, meus irmãos, era ler. Eu sei ler, mas eu não sabia ficar concentrado. Hoje, eu leio a Bíblia de uma forma imensa. E como que eu superei essa quebra, né? Simples, porque o Senhor me libertou. Então, é muito importante nós se firmarmos no Senhor. Irmãos, é importante, é muito importante. Tenham essa fé, tenham essa fé, porque se não fosse por Deus, talvez não, com certeza, muitos ou todos não estariam aqui hoje. Todos mesmo não estariam aqui hoje. Bom, e esse vídeo aqui ainda está começando só para vocês terem uma noção. Outra coisa que eu queria falar a respeito disso, e é muito importante mesmo, mas é uma coisa. Eu vou até sentar aqui, gente. Eu acho que não vou sentar, não, deixa. Uma coisa que é muito importante mesmo é você não generalizar as coisas, né? Por quê? Pensa comigo, se você falar que um TDAH ou o TDAH é autista e o autista é TDAH, pensa comigo. Você acha que isso vai soar legal? Não, não vai. Uma coisa que atrapalha muito a vida de quem tem TDAH é a pessoa confundi-la com autista. Não porque ela tem preconceito ou porque ela não gosta do autista, mas na verdade isso por experiência própria eu falo. Porque o mundo, pelo menos onde eu vivi, na escola, enxergava o autista como uma pessoa, poxa, joga de canto. E eles pensaram que eu tinha autismo e fizeram essa mesma coisa comigo, entende? Jogaram de canto. Na escola, eu era basicamente excluído. Isso é horrível. Não estou falando que o autista deve ser assim e que ele é assim, não. Mas é o que a sociedade faz. Infelizmente não é como passa na TV que é muita vitória, não.
infelizmente, é muita luta e pouca vitória, principalmente nas escolas. Isso é triste, isso é muito triste. E isso fez um mal para mim, mas um mal tão grande na época que eu cheguei a ter uma depressão muito forte, muito forte. E isso é o perigo de você ficar confundindo as coisas na cabeça de qualquer um. Vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, gostaria de ser confundido com um ladrão? Não estou falando comparando, certo? Mas é outra coisa. Vamos supor, você, um trabalhador, gostaria de ser confundido com um ladrão? Certo? Não. Então, exatamente. Ninguém gostaria. Pois, a mesma coisa. Não estou falando que comparando um ladrão com um autista ou com TDAH, não. Mas a mesma situação acontece no autismo e no TDAH de uma outra forma. Como? É simples. Por conta do que a sociedade fez com as pessoas autistas, que é excluí-las, quem tem TDAH acaba quando acaba sendo julgada ou falando, poxa, aquele cara tem autismo, mas ele não tem, na verdade ele tem TDAH, cara, isso é bem diferente. Mas só que na cabeça daquele TDAH, ele vai entender que o autismo é um problema. Isso foi assim comigo também, porque até algum tempo eu achava, não pouco tempo, mas uns 3 anos atrás, eu achava, cara, que era um problema ser autista. Mas aí eu conheci a Deus e basicamente Deus mudou minha vida e meu modo de pensar. Só que infelizmente a sociedade cria esse pensamento. Não é que é assim, mas a sociedade cria. E outra coisa que infelizmente acontece muito, muito, e é triste, é aquele fato de se aproveitarem do autista, do TDAH nem tanto, mas do autista, de se aproveitarem. Isso é muito triste. Tem pessoas que, vamos supor, no trabalho, contratam por preços lamentáveis, paga R$ 100. Eu já vi isso, irmãos, já vi muito. Autistas, eu perguntei pra eles e eles falaram, poxa, tô trabalhando aqui por R$ 100. Aí eu falei, você tá feliz com isso? Ele falou, tô ganhando meu dinheiro. E era mensalmente, irmãos. Era mensalmente. Aí você pergunta, nossa, mas como é que vivia? É simples, porque pelo que parece, tem um auxílio pro autista. Mas assim, eles eram enganados. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Certo? E é um problema. As pessoas se aproveitam do autista. Infelizmente. E outro problema muito sério também. Eu falo que se enquadra muito como um crime isso. As pessoas ficarem. Como é que eu posso dizer para vocês? Não é comparando. Tem uma palavra certa. Julgando. Ou também não nem julgando. Nós podemos usar a palavra. Até humilhando. Humilhando quem é autista ou quem tem TDAH. Por quê? Por conta de não entender o problema. Isso é muito sério. Por quê? Pensa comigo. Vamos supor, no meu caso, pessoas já falaram bem, poxa, cara, você vai ser João ninguém na vida, tal. Você vai ser ninguém, cara. É bem forte isso que eu tô falando, galera. Eu não tô. Eu me emociono um pouco, porque o que eu passei é muita coisa. Mas, poxa, cara, você não vai ser ninguém na vida, tal, tal, as suas atitudes, tal. Mas eles não entendiam o que acontecia. E o que acontecia? Simples, eu, eu era impulsivo. O TDAH, ele é muito impulsivo. Ele é muito. E eu sou mesmo impulsivo ainda. Mas eu tento controlar ao máximo. Às vezes eu ajo sem pensar. Isso é um problema. Só que ninguém entende isso. E, bom, o que acontece? No autismo é diferente. Pelo meu irmão, por exemplo, eu falo. Ele é muito julgado. Ele é muito julgado. Não só ele, como eu também, até mesmo na minha própria casa, eu não de parentes tal, mas de pessoas que já vieram na minha casa, né? Eu ouvi as pessoas falando: "Poxa,
Não liga não, é que, tipo assim, na minha frente, cara, na minha frente a pessoa chega e falou, é, pra outra pessoa, assim, sabe, não gosto muito de ficar, eu me emociono um pouco, por isso que eu não tô conseguindo falar direito, entende? Mas é um pouco emocionante, eu acabo que não consigo processar muito bem por conta que isso faz mal pra mim, até hoje. Mas então as pessoas falavam assim: não, não liga, ele é autista tal. Tipo assim, eu falei, caramba, meu. Será que ela sabe que eu. Será que ela sabe que eu tenho TDAH e não autismo? Eu ficava perguntando essas perguntas porque, cara, eu via muito isso. Muito. Às vezes quando eu era antes de conhecer o Senhor, eu brigava muito. Até que um carinha chegou e queria bater em mim, entendeu? Só que a mulher gritou lá, tipo, não, o cara é louco, ele é autista. Ali, cara, marcou. Marcou. Não foi nem pela palavra do autista, mas foi pra falar louco. Cara, isso caiu como uma pedra em cima de mim. Então, eu acho que isso deveria ser um crime. Isso é um crime, não é deveria. Porque a pessoa tá difamando. Difamando, literalmente. Ela tá difamando. E isso faz um mal tão grande. Para vocês terem uma noção, eu carreguei essa frase na minha cabeça. Antes de eu conhecer o Senhor, eu carreguei esse ódio por 4 anos. Olha que coisa. Sem contar, desde o quarto ano, não, do quinto ano, até o primeiro do ensino médio, que eu não terminei, infelizmente, por conta disso. Eu não consegui terminar. Eu saí da escola com traumas muito grandes. Hoje eu tenho 19 anos e quero terminar o ensino médio de uma forma agradável. Mas bom, por traumas, eu acabei desenvolvendo muito ódio mesmo. Gente, é impressionante, porque é um ódio que ele, de certa forma, ele acaba com você. Ele faz muito mal, muito. E quando você não tenta tirar esse ódio de dentro de você de uma forma plausível, né? Vou falar assim, uma forma certa ou correta, você acaba piorando as coisas, principalmente quando você tem TDAH. Gente, isso é um problema tão grande. Por quê? Porque a pessoa, quando ela guarda muito, ela acaba devolvendo pro próximo. Como assim pro próximo? Pra família. Gente, desculpa do meu nariz, tá? É que eu infelizmente estou gripado, tá? E ela acaba devolvendo isso pra família. Eu fiz muito isso, às vezes eu faço isso, mas não que eu ainda tenha ódio, não, mas quando acontece uma coisa muito séria, eu acabo ficando irritado e acabo descontando sem querer, infelizmente. Mas eu entendo, eu sei que isso não é certo, tal, mas infelizmente é uma coisa que será curada com o tempo. E bom, o que acontece? Nesse caso, como eu ia falando, quando você guarda esse rancor, esse ódio, você acaba se matando por dentro, criando uma depressão profunda, certo? Eu não tenho uma questão familiar muito adequada para nada, para nada, literalmente. Mas uma coisa eu falo, a minha família é Deus, é Deus, porque é complicado, é complicado. Não vou ficar entrando em detalhes, mas pensa, é a pior coisa que tem. Sabe? É uma briga familiar, cara. É uma discussão todo dia mesmo. Sabe? Você não tem paz, você não tem sossego. Só que o que que eu levo com isso? O que que eu aprendo com essas coisas? Simples. Que eu preciso me preencher do Senhor. Cada vez mais. Irmãos, isso é um fato. Procure a Deus. E Ele vai resolver a sua vida. Não é de uma hora para outra, irmãos. Até agora eu tô resolvendo, eu estou no caminho para resolver. Isso já faz 3 anos que eu não, 3 anos que eu tô no caminho de Deus. E bom, ainda tô no caminho, bem no começo. Mas eu ainda tô feliz.
porque eu sei que Deus vai prover na minha vida. Entende? Bom, irmãos, o que eu queria dizer basicamente era isso. E para terminar, uma mensagem final é: acolham as pessoas, tentem fazê-las entender o que é o TDAH e o autismo. Esses dois são dois problemas, não é problemas, né? São duas características psicológicas muito marcantes, certo? Bom, irmãos, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo porque eu tô gravando em 2K, então ele vai ficar muito pesado. Então, não que o meu celular não aguente, mas eu vou gravar duas partes. Então, pessoal, eu vou deixar isso para parte 2, talvez eu poste hoje ou amanhã, vamos ver. E, bom, como eu disse, para terminar o vídeo, ó, tenham acolhimento. Ao próximo. Amém, irmãos? Até mais.